Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Hoje vamos falar de um assunto que tem trazido um certo desconforto por envolver as principais religiões do mundo. Certamente você acompanhou a abertura das Olimpíadas de 2024, realizadas na capital francesa, Paris, que não foi somente uma inovação em muitos sentidos, como a mídia tem divulgado, mas também um evento repleto de simbolismos ligados ao ocultismo. Será que houve mesmo uma intenção de invocação do demônio? Ou até referências aos cavaleiros do Apocalipse? E mais, é possível que vários aspectos religiosos tenham sido profanados durante o evento. É o que muitos andam dizendo por aí. Até mesmo pessoas envolvidas com o misticismo. Para você, qual o significado da palavra profanidade? Profanidade ou profanação é qualquer ato ou dito profano, isso é, não está de acordo com os preceitos religiosos, que desrespeita a santidade de coisas sagradas, algo mundano, fora do considerado sagrado. Para os cristãos, especialmente os católicos, a profanidade foi uma das coisas mais claras nessas Olimpíadas de 2024. Apresentada na sexta-feira, dia 26, a abertura oficial teve uma apresentação que parece ter sido a gota d'água para os críticos religiosos, políticos conservadores e fiéis. A cena teatral de abertura trouxe vários artistas, incluindo os que participaram de reality shows de drag queens próximos a uma grande mesa, fazendo performance que pareceram uma clara referência a um famoso quadro de Leonardo da Vinci, A Última Ceia. Na performance, uma mulher usava um cocar prateado similar a uma auréola. Posicionada no centro de uma longa mesa, ela estava cercada por drag queens posando de cada lado dela. Em seguida, na mesma mesa, uma grande tampa foi levantada revelando um homem pintado de azul e que, com pouquíssimas vestes, num prato de jantar cercado por frutas. O homem azul é o ator e cantor francês Philippe Catherine, que apareceu como deus grego Dionísio, usando pouco mais do que um buquê de flores cobrindo as suas partes íntimas. Ele começou a cantar enquanto atrás dele as drag queens dançavam. Muitos internautas acompanharam a abertura em seus celulares e computadores e logo de imediato, boa parte deles começou a criticar duramente a referência, dizendo se tratar de um pecado enorme, uma heresia, ou ainda que aqueles atores estavam praticando uma profanidade sem tamanho. A Conferência dos Bispos Franceses, que representa os bispos católicos do país, declarou num comunicado que a cerimônia de abertura incluía cenas de zombaria e escárnio ao cristianismo. E um influente católico americano, o bispo Robert Barron, de Minnesota, chamou de uma grande zombaria. A controvérsia foi tão grande que levou a empresa de tecnologia norte-americana Seaspire a retirar os seus anúncios das Olimpíadas. Numa declaração no X, a Seaspire disse: "Ficamos chocados com a zombaria da Última Ceia durante as cerimônias de abertura das Olimpíadas de Paris. A Seaspire retirará nossa publicidade das Olimpíadas." O Conselho de Igrejas do Oriente Médio condenou a zombaria de Jesus Cristo, afirmando: "Com muito amor misturado com espanto e desaprovação, vimos o que aconteceu durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos na França. A zombaria do mistério dos mistérios no cristianismo e o que é sagrado para bilhões de pessoas ao redor do mundo." Ele diz que a zombaria indica completa ignorância dos conceitos de liberdade e dignidade humana. E essa é uma questão muito preocupante para o futuro da humanidade. Al-Azhar, do Egito, a mais alta sede do aprendizado muçulmano sunita, condenou no domingo as cenas insultuosas de Jesus Cristo durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos em Paris. Essas cenas, segundo ele, retratam Jesus Cristo de maneira ofensiva, desrespeitando a sua pessoa honrada e o alto status da profecia de uma forma bárbara e imprudente, que não respeita os sentimentos dos crentes nas religiões e na alta moral e valores humanos.
Jenna Ellis, ex-advogada da campanha de Donald Trump em 2020, disse aos seus 1 milhão de seguidores no X que a cerimônia continha simbolismos tanto pagãos quanto satanistas e que a substituição de Jesus pela artista performática representou isso claramente. A performance não só desagradou ao clero e aos fiéis, como também gerou um desconforto geral na política francesa. E não estamos falando da esquerda contra a direita, e sim de políticos cristãos, independentemente do partido, que viram nas atitudes uma tremenda falta de respeito com a religião. Alguns deles juraram que tomariam as providências cabíveis, uma vez que o mundo poderia não ver com bons olhos num país onde a minoria fez algo tão profano. Além do mais, há pessoas que dizem ter percebido não somente profanação, como também uma sutil invocação do demônio nessa abertura. Mas onde estaria implícito isso? Em primeiro lugar, na própria atitude dos artistas ao representarem a Santa Ceia daquela forma. A profanação é um dos passos mais importantes para que, segundo os estudiosos no assunto, a invocação do mal possa funcionar. Segundo alguns ocultistas, representar Jesus e seus discípulos durante a ceia daquela forma e com a liberdade, para não dizer outra coisa, dos artistas na performance é o mesmo que abrir as portas para vários demônios. Segundo esses ocultistas, é bem provável que tais atitudes não terminem bem, ou não se refletirão muito bem no futuro da França. Isso porque conseguiram criar uma aura de teor pesado em torno de uma das crenças mais fortes da humanidade, que é a Santa Ceia, ou a Última Ceia, como foi nomeada a arte de Leonardo da Vinci. A Última Ceia é um momento crucial na teologia cristã e na própria arte. Ela representa a última refeição que Jesus Cristo compartilhou com seus discípulos antes da sua crucificação. Durante essa refeição, Jesus instituiu a Eucaristia, oferecendo pão e vinho como símbolos do seu corpo e sangue. Um ato que simboliza o seu sacrifício pela salvação da humanidade. Na famosa pintura de Da Vinci, A Última Ceia, o momento retratado é quando Jesus anuncia que um dos seus discípulos irá traí-lo, causando uma reação de surpresa e inquietação entre eles. A obra é conhecida pelo seu realismo, o uso de perspectiva e expressão emocional dos personagens. Mas será mesmo que os franceses chegariam a tanto? Teriam eles algum motivo de provocar a ira dos cristãos do mundo todo, além de gerar um desconforto político generalizado? Bom, em sua defesa, a primeira declaração dos organizadores do evento foi que a sequência não teve a intenção de zombar ou ofender, e, segundo um jornal publicou, eles também foram, grande parte, vagos sobre as referências associadas às imagens. Isto é, ao mesmo tempo que afirmaram que não tinham qualquer vínculo com a religião, não souberam explicar exatamente então o que aquilo representava. Nas redes sociais, outra vertente que surgiu, dizendo que a cena era em referência à obra Le Festin de Dieu, ou A Festa dos Deuses, em livre tradução, do holandês Jan van Baerle. Ao contrário da Santa Ceia, que está na Itália, a pintura de Baerle está exposta no Museu Magnon, na França. Ela retrata o Olimpo, onde os deuses estão reunidos para um banquete que celebra o casamento de Tétis e Peleu, com destaque para Apolo, coroado ao centro. A obra também faz referência a Dionísio, deus do vinho e das festividades, também conhecido como Baco. O interessante é que as duas artes compartilham algumas semelhanças, apesar de terem diferenças temáticas. Ambas as obras apresentam uma mesa central como elemento principal da composição. Em A Última Ceia, a mesa é onde Jesus e seus discípulos estão reunidos, enquanto a Festa dos Deuses é a mesa sendo local da celebração dos deuses, com Dionísio, o deus do vinho, em destaque. As duas pinturas destacam a interação entre os personagens ao redor da mesa. Em A Última Ceia, a reação dos discípulos à revelação de Jesus sobre a traição é capturada com expressões e gestos dramáticos.
Em A Festa dos Deuses, a interação é mais festiva e descontraída, refletindo a natureza da celebração. O uso da perspectiva também é observado, uma vez que ambas as obras utilizam a perspectiva para criar profundidade e dirigir o olhar do observador para o ponto central da composição. Em A Última Ceia, o ponto de fuga é Jesus, que está no centro da pintura. Em A Festa dos Deuses, a disposição dos personagens e a mesa também criam uma sensação de profundidade. Embora com contextos diferentes, ambas as pinturas retratam uma refeição. A Última Ceia é uma refeição religiosa e simbólica, enquanto A Festa dos Deuses é uma celebração mitológica e festiva. Para a comunidade LGBTQ+, tudo não foi mais do que uma encenação para celebrar a inclusão, a igualdade de direitos e o respeito. A arte, que a princípio é algo que tenta promover a união, às vezes acaba gerando discórdias e, como nesse caso, uma série de críticas à organização do evento e até mesmo ao povo parisiense, que não tem nada a ver com o que acontece nos palcos de abertura das Olimpíadas. Assim como no resto do mundo, os parisienses se encontram divididos, cada qual com sua opinião acerca do que aconteceu. Enquanto para alguns tratou-se de uma bela apresentação, para outros foi uma afronta aos preceitos e conceitos religiosos. Em defesa da organização e do evento, a porta-voz das Olimpíadas em Paris, Anne de Camp, disse que nunca houve a intenção de mostrar desrespeito a qualquer grupo religioso. Pelo contrário, segundo ela, o diretor artístico Thomas Joly realmente tentou celebrar a tolerância da comunidade e que eles acreditam que essa ambição foi alcançada. E ela completou: se as pessoas se ofenderam, pedimos desculpas, realmente lamentamos. O próprio Joly se defendeu dizendo a mesma coisa, isso é, que ele quis mostrar ali a inclusão de uma classe normalmente expurgada da sociedade. E você? O que achou da abertura das Olimpíadas 2024 em Paris? Inovação ou profanação? Deixa aí os seus pensamentos nos seus comentários. Muito obrigado pela sua companhia, sempre tão especial. Até o próximo vídeo.